Bem, eu não sei quando você vai ver esse vídeo, mas no momento que eu gravo ele, é dia 4 de julho. Metade do ano já foi embora, metade foi pro vinagre, só tem mais metade do ano. Então, daqui menos de 6 meses, nós iremos chegar no final do ano. Aí vem dezembro, vem aquelas crises, né? Poxa, o que eu construí esse ano mesmo, né? O que eu fiz esse ano mesmo? Será que eu evoluí como pessoa? Será que eu cresci como pessoa, né? Então, assim, metade do ano já foi, metade do caminho já foi para o vinagre, né? E o que isso tem a ver com o nosso devocional? Porque uma das crises que bate na gente quando chega no final do ano, lá na frente, vai ser: eu me tornei uma pessoa melhor? Eu me tornei mais sábio? Eu evoluí nesse tempo que se passou, né? Mas por que deixar para fazer isso lá em dezembro, se você pode fazer isso agora, na metade do ano? Tipo assim, ó, metade do ano já foi. Será que eu me tornei alguém melhor? As metas que eu estabeleci lá em janeiro, será que eu consegui concluir? Ou talvez uma das coisas mais importantes da vida é o meu relacionamento com Deus. Isso melhorou nesses primeiros 6 meses do ano ou só piorou? Bem, se todas essas perguntas que você se fizer, tanto no âmbito pessoal, né, quanto no espiritual, financeiro, todos eles, se as respostas forem sim que melhorou, bacana, você está no lucro. Porém, se as respostas forem não, olha, eu digo então que você só tem mais 6 meses para se aprontar, para melhorar, até o final do ano. Por quê? Para quando chegar no final do ano você não ficar meio triste, depressivo, em crise, né? Falando, poxa, passou um ano inteiro e eu não melhorei, eu não cresci, né? E aí você pode ficar numa situação assim de começar o ano triste, né? Então, para evitar de começar o ano triste, refletindo lá em dezembro, vamos refletir hoje, vamos no devocional de hoje aqui falar isso? Pois Moisés, um escrito de Moisés, aparece lá no livro de Salmos, que é Salmos capítulo 90, no verso 12, a qual eu já até devocionei sobre esse verso aqui no canal, mas hoje eu quero devocionar de novo, porque eu achei ele muito interessante, que diz assim, o verso: ensina-nos a contar os nossos dias. Eu vou dividir em 2 partes, essa é a primeira parte. Ensina-nos a contar os nossos dias. Olha que coisa interessante, falando assim, ó, ensina-nos a contar os nossos dias. Não é contar assim 1, 2, 3, não é isso que o verso quer dizer. Ele quer dizer assim, ó, ensina a gente a refletir sobre o nosso dia, ensina a gente a entender sobre a nossa vida, o que a gente melhorou, o que a gente precisa melhorar, né? E ele está falando isso com quem? God, está falando com Deus, está falando, Deus, me ensina a contar os dias, me ensina a refletir sobre os meus dias. Inclusive a Bíblia até diz sobre isso, que você precisa se assentar solitário, em silêncio, sabe? Para você poder refletir e meditar sobre a sua vida. E aqui Moisés fala assim: Senhor, me ajuda a refletir sobre os meus dias, me ajuda a entender os meus dias, me ajuda a me entender, me ajuda a saber quem eu fui e quem eu vou ser. Né? Olha que coisa interessante. Às vezes a gente não pede isso para Deus, a gente pede tanta coisa para Deus, Senhor, me ajuda aqui, me ajuda ali e tal, e Deus está desejando que a gente chegue para Ele e fale assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Aí talvez você pergunta, por que então que eu devo contar os meus dias? Por que eu devo refletir sobre meus dias? Aí vem a segunda parte do verso que diz assim: para que eu alcance um coração sábio. Nós sabemos que quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando aqui, ó, desse membro que bombeia sangue para o corpo. Ela está falando daqui, né? E aí ele fala assim: eu quero alcançar um coração sábio, eu quero alcançar uma mentalidade sábia, né? Tem muita gente que relaciona sabedoria com velhice. É uma pena que isso acontece na maioria das vezes, mas não é porque a pessoa ficou velha, é porque a pessoa tem mais experiência e com a experiência vem a sabedoria, né? Então, se você pegar um jovem de 18 anos e uma pessoa de 50, a pessoa de 50, a tendência é que ela tenha mais sabedoria, porque ela viveu mais, ela tem mais experiências da vida, ela já viveu mais e ali ela tendo mais experiência, ela tem também mais sabedoria. Então, Moisés falou: Senhor, me ajuda a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria, para que eu tenha sabedoria na minha vida,
sabe? E o que conta nessa vida é viver com sabedoria, porque quando a gente não vive com sabedoria, a gente acaba penando mais, se lascando mais na vida, a gente acaba vivendo uma situação mais difícil na nossa vida. Então, o verso que nós estamos devocionando hoje é Salmos 90, 12, eu vou colocar aqui. Mas eu também quero fazer menção de outros versos da Bíblia, porque quando fala em sabedoria, não é só a sabedoria que a gente adquire, né? É muito difícil para o ser humano adquirir sabedoria somente na sua vivência, sabe? O ideal é a gente conseguir sabedoria também da parte de Deus. E como que a gente consegue isso? Bem, nesse verso aqui diz assim, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se você quer avançar, se você quer agilizar o seu processo de sabedoria, tema a Deus, acredite em Deus, considere as palavras de Deus, que você terá mais sabedoria na sua vida. É claro, tá lá. Aí, vai se deparar uma vez que eu falei com Deus, falei, Deus, mas mesmo assim eu tô temendo ao Senhor, mas parece que a sabedoria não vem, eu preciso de sabedoria, e eu me deparei com um verso na Bíblia que diz uma coisa interessante, se alguém precisa, olha só, se alguém precisa de sabedoria, agora tá nesse lado aqui, ó, se alguém precisa de sabedoria, peça para Deus, que ele vai dar sabedoria. Olha só que coisa interessante, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém precisa de sabedoria, pode pedir para Deus que ele dá. E por que a gente deve pedir sabedoria? Aí Moisés já falava, Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que eu tenha uma mente sábia. Então o devocional de hoje é para ajudar você a entender que você precisa viver em sabedoria. Eu preciso ter sabedoria na minha vida. A nossa vida tem que ser pautada por sabedoria. Sabe, quantas vezes a gente se complica na vida, quantas vezes a gente tem dissabores, situações difíceis na nossa vida por falta de sabedoria, sabe? Falta sabedoria na gente, né? Então, peça sabedoria para Deus. E se Deus falou que vai dar sabedoria, ele dá, porque a Bíblia diz assim, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não vai mentir. Se ele falou que vai dar sabedoria para quem pedir, ele vai dar. Então vamos a partir de hoje pedir sabedoria para Deus, para poder viver de forma sábia nessa terra, sabe? E aí nós teremos dias melhores. Nós teremos dias melhores. Quem sabe a gente não tem até o hábito de ler todos os dias um provérbio de Salomão, né? O livro de Salomão, ele tem 31 capítulos, ou seja, é um capítulo para cada dia do mês. E Salomão foi conhecido pelo quê? Pela sua sabedoria. Então sempre que você puder, leia um provérbio de Salomão por dia, leia um capítulo por dia. Isso vai melhorar e aumentar a sua sabedoria. Bem, esse era o devocional de hoje que eu tinha para refletir com você. Aqui no final eu vou deixar mais um verso, mais um devocional que o YouTube vai indicar para você. Dá um pulo lá e venha aumentar a sua intimidade com a palavra de Deus, devocionando a palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.